A partir da release 103, nós passamos a contar com o cadastro de impostos com variação, opção 1432, que nós vamos ver agora. Para apresentar a parte operacional do cadastro, eu vou simular um cadastro considerando algumas situações. Então, vou clicar o F2 e colocar aqui imposto sobre peças, por exemplo, né? Vou considerar um cenário. Vou marcar que se refere a produto e clicar nesse botão variações. O imposto é sobre peça, mas eu posso ter variações diferentes para esse tipo de imposto, como por exemplo, a venda a consumidor final, a venda com substituição tributária, a venda sem substituição tributária. 3 cenários diferentes para um mesmo tipo de imposto. Então, nós vamos dar uma olhada geral como realizar isso. Vou clicar o botão inserir. No meu caso, eu estou com 2 empresas no banco. Se houvesse uma apenas, ele não apresentaria essa tela, ele já assumiria a empresa existente. Esse primeiro item que nós estamos cadastrando aqui refere-se à variação padrão. O que deve ser considerado como variação padrão? Normalmente deve ser considerado aquelas operações de maior incidência com relação a esses produtos. No meu caso aqui, eu estou considerando a venda ao consumidor, uma vez que eu tenho aqui cupom fiscal, SAT. Então, esse meu padrão deve ser sempre aquilo que tem de maior incidência com relação à aplicação desse imposto. Então, eu vou entrar aqui com a CFOPs 5102 para dentro do estado, fora do estado, não contribuinte e exportação. Mesmo que eu não faça exportação, devo informar esse dado aí porque é obrigatório. Então, a nível dessa primeira aba, esses são os dados da minha empresa. Vou para a aba de ICMS. Na aba de ICMS, considerando a minha situação atual, né, essa primeira variação do imposto, eu vou informar aqui o imposto tributado sem permissão de crédito, porque eu estou considerando a primeira variação, uma venda a consumidor final. Não vou mexer nada com relação ao ICMS aqui por estado, eu já tenho aqui o 18%, alíquota interna, que é o que eu vou manter, e nada também sobre ICMS e substituição tributária aqui nessa parte verdinha. Vou para a próxima aba. Não sou indústria, não vou ter que alterar nada aqui no IPI. O PIS não se aplica e nem o COFINS, porque eu sou uma empresa da Simples Nacional nesse exemplo aqui. Então, vou confirmar esse. Eu poderia colocar também alguma observação, caso eu queira. E vou confirmar essa primeira variação. Então, essa primeira variação, ela é sempre a variação chamada padrão. E deve ser aquela que ocorre com maior frequência. Agora, eu vou simular para esse mesmo imposto um segundo cenário. Então, eu vou clicar aqui em inserir, vou identificar a empresa e agora devo entrar com a descrição dessa variação. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar venda para revenda. Portanto, não é mais o consumidor final. Nestas condições, e considerando que essa venda para revenda, para esses produtos que vão ter esse imposto, incida substituição tributária, então eu vou colocar aqui a CFOP adequada para esta operação.
Para não contribuinte não há uma incidência, então eu vou colocar aqui um conteúdo qualquer porque existe a obrigatoriedade. E a exportação eu vou colocar também 7102 porque eu preciso colocar um conteúdo aí, mas não existe substituição tributária para exportação. Muito bem. Quando nós estamos inserindo uma variação que não seja padrão, há necessidade de nós informarmos as condições que devem ser satisfeitas para a aplicação dessa variação. Então, quando é que eu quero que seja aplicado esse novo cenário aqui de venda para revenda? Então, vamos lá, vou clicar o botão novo. Ele pergunta se eu quero gerar as alíquotas estaduais, porque elas não foram geradas ainda, ok. E aí ele me abre esta tela onde eu vou especificar as condições que devem ser satisfeitas para a aplicação aqui da venda para revenda. Então, eu vou dizer o seguinte. No nome da condição, eu vou dizer para o sistema olhar o destino da operação. Deve ser o destino para comercialização. Então, essa é a primeira regra, né? A primeira condição. Confirmo. Só isso? Não. O destino tem que ser comercialização e uma outra regra aqui. Eu vou pedir para ele olhar também a unidade de federação do destinatário. No meu caso aqui, eu vou clicar com o botão direito do mouse, pedir para marcar todos e desmarcar aqueles estados que não têm convênio com relação a esse imposto aqui dado ao material que eu estou trabalhando, no meu caso aqui peças. Então, vou simular aqui que esses 3 estados, por exemplo, Goiás, né, Mato Grosso e o Maranhão, e vou colocar também Mato Grosso do Sul, não possuem convênio com relação à substituição tributária nesse tipo de peça aqui que eu estou trabalhando. E vou confirmar. Então, criei aqui as condições que devem ser satisfeitas para a aplicação dessa variação que eu chamei venda para revenda. Se a venda que eu fizer não se enquadrar nessa variação, a variação padrão é aplicada. Essa é a funcionalidade do imposto com variação, ok? Então, eu vou agora para a aba ICMS e aqui devo informar as características com relação à situação tributária. Então, no caso específico da venda para revenda, nesse exemplo, cada caso precisa ser avaliado, será o 201, tributação com permissão de crédito com cobrança de ICMS por substituição tributária. Vou dizer que a incidência sobre o valor da operação, considerando uma margem por valor agregado. E aí, eu vou verificar, de acordo com o convênio de cada estado, quais informações eu devo realizar alteração aqui na tabela por estado. Então, no caso específico aqui, eu vou entrar com alguns percentuais que eu tenho aqui, mas não vou passar todos os estados não, só para a gente ter uma noção da funcionalidade, ok? Então, faço a alteração necessária de acordo com a tabela do convênio. A aba do IPI, não vou acrescentar nada, em função de não ser indústria. PIS e COFINS também não vou mexer e vou
confirmar. Então, criei uma variação. Agora, perceba que nesse cadastro que nós estamos fazendo, existe, então, agora a variação padrão e uma variação que tem algumas condições a serem satisfeitas. Mas observe que alguns estados não entraram nessa variação. Então, para eu fechar 100% esse cenário, devo agora verificar a condição de venda para esses outros estados que não se encaixaram aqui nessa venda para revenda, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir uma nova variação aqui para fechar essa condição. Como que eu vou chamar? Vou chamar venda para revenda em unidades da federação sem convênio do ICMS substituição tributária. É o nome que eu dei, né? Então, nestas condições, é uma venda uma venda que nós vamos considerar aí uma venda normal, né? Uma venda normal. Então, o que nós vamos fazer aqui? As especificações padrões, né? Venda dentro do estado, venda fora do estado, para não contribuinte e a exportação. Agora, devo acrescentar as condições que devem ser satisfeitas para essa outra variação. Então, novamente, ele vai me abrir a tela onde eu vou indicar as condições. Também o destino é a comercialização. Ok. E o que mais? As unidades de federação dos destinatários agora são aquelas unidades que não satisfizeram, não tem, né, o convênio, e assim eu fecho o cenário. Confirmo. Ok. Agora o ICMS é um ICMS onde eu tenho a tributação incidente. IPI, não sou uma indústria, estou considerando PIS e COFINS como não incidente e confirmo. Então, pessoal, aqui nós temos a variação padrão e duas outras alternativas. Quando esse imposto for ser aplicado na venda de algum produto, o sistema vai avaliar as variações não padrão e, se nenhuma delas for aplicada, aplicará então a variação padrão. Esse será o procedimento do sistema, ok? Então, vou finalizar clicando esse botão e confirmando geral aqui. É isso aí.